Podem se sentar. E voltemos agora para o Evangelho de Lucas, capítulo 21. Mais uma vez, para a leitura dos versículos 5 até o 38. Mas o sermão nessa noite será dos versículos 20 a 28. A leitura é mais ampla, mais longa, para entendermos o contexto. Lucas 21, de 5 até o fim do capítulo, mas o sermão apenas dos versículos 20 a 28. Assim diz a palavra da salvação. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vedes essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e também chegou a hora. Não me sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E isso vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez
e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós, repentinamente, como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras, e todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus, Deus que nos deu a revelação por meio das Sagradas Escrituras, sabemos, Senhor, que só podemos compreender a Tua Palavra se o Senhor nos conceder a iluminação do Teu Santo Espírito. É por isso que pedimos agora, ó Deus, pois estamos diante de um texto, como temos visto aqui, tão mal interpretado, tão negligenciado na sua intenção inicial, na intenção do Espírito Santo ao trazer para Lucas essa profecia apocalíptica de Jesus Cristo. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor já começa a descortinar as verdades desse texto para os nossos olhos. O Senhor já começa a nos mostrar que esse texto de fato trata de algo que Jesus falou e que já se cumpriu naquele ano específico da destruição do templo e da destruição de Jerusalém. Ó Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos a entender esses termos, essas expressões que são geralmente conectadas a coisas que ainda vão acontecer, e nós sabemos que essa não é a realidade do texto. Tende misericórdia de nós. Nós somos tão influenciados por aquilo que a nossa opinião diz, que nós sejamos influenciados hoje somente por aquilo que a Tua Palavra diz, em nome de Jesus. Que mais essa profecia aqui seja para a salvação daqueles que entraram aqui sem Cristo e que não aguardam o seu retorno, porque certamente só aqueles que estão em Cristo podem aguardar alegremente a sua volta, pois será dia de salvação e consumação plena. É no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Você já ouviu falar sobre a pesquisa em relação ao Jesus histórico? O Jesus histórico é um personagem criado por cientistas, historiadores, para mostrar que sim, houve um homem na Galileia, houve um homem ali no Oriente Médio chamado Jesus, mas que não passou de um homem. Ele foi um líder judaico, ele influenciou muitas pessoas com a sua filosofia, mas certamente morreu numa cruz e está sepultado em algum lugar nesse mundo. Albert Schweitzer foi quem cunhou o termo Jesus histórico. E na verdade ele tinha toda a boa intenção do mundo ao fazer a sua pesquisa para provar que Jesus realmente existiu. Entretanto, com toda a sua boa intenção, ele não conseguiu ver que Jesus não era somente homem, mas ele também era o Deus encarnado. E Albert Schweitzer, diferentemente dos ateus da sua época, ele chegou a uma conclusão muito interessante. Olhando para os evangelhos, olhando para essa profecia específica de Jesus, ele concluiu o seguinte: o Jesus histórico acreditava que o reino de Deus seria inaugurado por um ato catastrófico de Deus, mas essa ação divina não se materializou. Para Albert Schweitzer, Jesus Cristo falhou em profetizar algo que não se materializou naquele momento em que ele disse que isso aconteceria. Albert Schweitzer, com toda a sua boa intenção, colabora então para que outros continuem achando que Jesus não passou de um falso profeta, ou de pelo menos alguém que tentou
ensinar algo a respeito da escatologia, mas que falhou grandemente. Mais uma vez, nessa noite, nós vamos perceber que Jesus, o verdadeiro profeta, ele não falha. O que ele diz se cumpre, mais especificamente, o que ele disse aqui já se cumpriu. Veremos então essa noite que Jesus, o verdadeiro profeta, usa o Velho Testamento para demonstrar o juízo de Deus sobre Israel e não para falar sobre o seu retorno definitivo. Jesus Cristo, aqui em Lucas 21, nos versículos 20 a 28, ele claramente usa profecias do Antigo Testamento, conhecidas de todos ali, para falar do juízo de Deus sobre Israel, mas não para falar do seu retorno definitivo. Nós vemos essa realidade em dois pontos claros, versículos 20 a 24, a profecia literal de Jesus. Nós temos aqui uma literalidade naquilo que Jesus falou. Isso é importante em contraste com a profecia figurada de Jesus, versículos 25 a 28. É exatamente aqui onde reside o problema. Quando nós não conhecemos bem os gêneros literários das Escrituras, quando nós não conhecemos bem a diferença entre uma linguagem literal e uma linguagem figurada. Que nessa noite o Espírito Santo nos ajude a ver essa diferença tão fundamental nesse texto. Nós veremos então a profecia literal de Jesus a partir do versículo 20. Lembrem-se do contexto. Jesus está aqui respondendo a pergunta feita lá no versículo 7. Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Jesus começa a responder então exatamente quando o templo seria destruído. Foi ele quem disse isso. Foi ele quem suscitou a curiosidade dos discípulos. E os discípulos, ao perguntarem isso para ele, estão atentos à sua resposta. E eles aceitam aquela profecia e eles passam agora a saber quando exatamente aquilo aconteceria. Nós vimos na semana passada que nos versículos 7 a 19, Jesus traz aqui uma série de alarmes falsos. Lembrem-se, Jesus está aqui com mais ou menos 33 anos de idade, e essa destruição só aconteceria por volta de 40 anos depois. Muitos anos passariam. E essas coisas que Jesus diz aqui seriam alarmes para que eles não se preocupassem, porque o juízo ainda não chegaria. Ele só chegaria exatamente agora, quando Jesus começa a tratar do fato em si. A partir do versículo 20, ele diz: é agora, é nesse momento, quando vocês começarem a ver essas coisas, preparem-se, porque o juízo de Deus sobre a nação de Israel chegou. Por isso então, ele começa a falar de uma profecia literal, ele começa a falar de coisas que aconteceriam definitivamente na vida daquele povo, ainda naquela geração. Temos mais uma vez, versículos 20 a 24. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua desolação. Eu mudei a tradução aqui de propósito. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande tribulação na terra e ira contra este povo. Cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Nós vamos ver aqui vários textos do Antigo Testamento. Então prepare aí a sua Bíblia, prepare aí a sua capacidade de folhear pelas Sagradas Escrituras,
Pois é exatamente isso que Jesus está fazendo aqui. Ele está trazendo profecia do Antigo Testamento, conhecida daquela época, para mostrar então quando definitivamente aquelas profecias aconteceriam. E sem dúvida alguma, isso aconteceu em 70 depois de Cristo. Vejam o primeiro texto, Daniel 9, versículos 26 a 27. Daniel, capítulo 9, versículos 26 a 27. Aqui Lucas não diz, ou não usa essa profecia tão claramente quanto Mateus a utilizou. Por isso nós vamos ler Daniel aqui e nós voltaremos para Mateus para entender qual é o contexto que tanto ele como Lucas estavam usando essa profecia. Daniel capítulo 9, versículos 26 e 27. Depois das 62 semanas, será morto um ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será um dilúvio, e até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Aqui nós temos duas palavras fundamentais: abominação e desolação. Vamos voltar agora então para Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, a mesma profecia dada por Jesus, aqui em Mateus, se dá com as seguintes palavras. Lá em Daniel nós temos a profecia das 70 semanas, e é um objetivo meu trazer aqui para a igreja a interpretação daquelas 70 semanas que se encaixam perfeitamente com tudo aquilo que o Senhor Jesus fala em relação aos dias que ele viveu, que os discípulos viveriam. Nós temos aqui em Mateus 24, no versículo 15, a seguinte declaração de Jesus: quando, pois, virdes o abominável da desolação, vejam, Mateus faz a junção das duas palavras, abominação e desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então vejam que o contexto é exatamente o mesmo. E você já deve ter ouvido falar de várias interpretações desse abominável da desolação. Seria tal rei, já foi Hitler, agora é o Obama. E parece que o abominável da desolação nunca aparece. Porque na verdade ele já apareceu. De acordo com Jesus Cristo, a profecia de Daniel 9 já foi cumprida nos dias do juízo de Deus sobre Israel. Lucas não utiliza a palavra abominável da desolação, mas ele fala lá no versículo 20, voltando agora para Lucas, que estaria próxima à desolação de Israel, de Jerusalém. Aqui está traduzido como devastação, mas é exatamente a mesma palavra, desolação. Quando o quê? Quando Jerusalém estiver sitiada de exércitos. Ou seja, Lucas joga luz a Mateus e Mateus joga luz a Lucas. E é inevitável que nós digamos nessa noite que nós não precisamos mais procurar pelo abominável da desolação. Nós sabemos que aquela profecia diz respeito ao exército romano. A desolação que essa abominação causaria em Israel seria realizada nada mais nada menos por aquele exército pagão que entraria em Jerusalém e claramente blasfemaria contra Deus no seu santo templo. Roma não apenas destrói e devasta e desola Jerusalém e o santo templo, mas antes disso eles cometem todo tipo de atrocidade ritualística naquele que era o local de habitação do nosso Deus Todo-Poderoso. Vejam o que o general Tito disse, o general Tito, responsável pela destruição de Jerusalém com as tropas romanas.
diante daquele cerco, diante dos muros de Jerusalém, diante das suas grandes proteções, Tito diz assim: nós certamente tivemos o auxílio de Deus nesta guerra, pois não foi outro senão Deus que expulsou os judeus destas fortificações, pois o que as mãos humanas ou até mesmo máquinas poderiam fazer contra estas torres. O pagão Tito olha para aquilo que estava acontecendo, os muros de Jerusalém não sendo suficientes para impedir a sua desolação. O pagão Tito usa o nome de Deus em vão para mostrar que aquilo foi exatamente o que Deus havia profetizado no Antigo Testamento, pelos antigos profetas e principalmente agora pelo verdadeiro profeta, o Senhor Jesus Cristo. Daniel é o primeiro texto utilizado por Jesus. Agora no versículo 21 e 22 nós temos um outro texto usado por Jesus. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. Os que estiverem nos campos, não entrem nela. Pois estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Abram, por favor, suas Bíblias novamente em Oséias, capítulo 9. Não é à toa que nós vemos essa porção em nossa liturgia. Oséias, o primeiro dos profetas menores, capítulo 9, versículo 7. Lá em Oséias, ele falava a respeito da destruição de Jerusalém, de Israel, por meio dos povos estrangeiros. Os assírios, os egípcios, aqui são declarados por meio do profeta. Mas vejam como Jesus usa agora essa profecia que fora dada lá para indicar o seu cumprimento pleno em Jerusalém nos dias em que ele falou. Oséias 9, versículo 7. Chegaram os dias do castigo, chegaram os dias da retribuição. Israel saberá, o seu profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco, por causa da abundância da tua iniquidade, ó Israel, e o muito do teu ódio. Sem dúvida alguma, Israel sempre foi um povo infiel a Deus, infelizmente, mas nada se compara à infidelidade desta geração que rejeita o Messias, que recusa o seu evangelho, que prefere levá-lo para a cruz do Calvário do que de fato receber a sua palavra com autoridade. Oséias 9, então, é utilizado aqui por Jesus para dizer que naquele dia, naquele momento, tudo o que havia se profetizado a respeito do juízo de Israel se cumpriria. E vejam como é interessante essa preparação de Jesus em relação aos seus discípulos. Porque é que ele está avisando os seus discípulos a respeito dessas coisas? Para que eles pudessem fugir, para que eles pudessem se salvar. Jesus está aqui no versículo 21 dando conselhos que na época pareciam errados. Lembrem-se que naqueles tempos as cidades eram fortificadas. O conselho na verdade é: está vindo o exército, corre para dentro da cidade, protejam-se atrás dos muros, porque os exércitos vêm e certamente terão dificuldade em entrar na cidade. Mas o conselho de Jesus aqui é diferente. Quando vocês virem esses exércitos, quando vocês começarem a entender que o juízo de Deus está chegando, então cerram nas canelas, fujam, não permaneçam na cidade, pois ela será destruída, não sobrará pedra sobre pedra. E como eu falei na semana passada, aqui nós temos a comprovação disso. Os discípulos de Jesus, eles ouvem a sua voz, eles entendem a profecia, eles acreditam na sua palavra e eles se salvam. E eles fogem. Eles obedecem um conselho que parecia errado naquela época, mas porque vinha do verdadeiro profeta Jesus,
quando essas coisas começam a acontecer, eles fogem. Há relatos por meio dos historiadores da época, como eu disse também semana passada, que por volta de 1 milhão de judeus perderam a sua vida nessa destruição de Jerusalém. Mas pouquíssimos discípulos de Jesus Cristo morreram. O fio de seus cabelos foi preservado, porque eles ouviram a palavra, foram obedientes e fugiram, para depois retornar àquela mesma região e, como missionários, levar o Evangelho e salvar todos aqueles que dessem ouvido à palavra de Deus. Vocês veem aqui um padrão maravilhoso para as nossas vidas? Essa mensagem não é para nós hoje. Isso já aconteceu, é história. Não precisamos aguardar mais esse momento. Entretanto, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre será. E da mesma forma que Ele não cometeu erros naquela época, Ele não comete hoje. Isso aqui é um modelo maravilhoso para nós, porque nós hoje, no século XXI, temos ouvido conselhos bíblicos que parecem errados, parecem não encaixar com a nossa sociedade. Qual é a nossa resposta? Nós ouvimos essas coisas e obedecemos, por mais loucura que pareçam, ou nós tentamos justificar ao invés de obedecer a Jesus ipsis literis em tudo aquilo que Ele nos ensina. O padrão aqui era sem dúvida de uma salvação física, mas hoje, nessa noite, você pode e deve salvar a sua alma, ouvindo a voz de Jesus, que diz que sem Ele, você será destruído. Sem Ele, você sofrerá o juízo de Deus. O segundo texto usado por Jesus é Oséias 9, versículo 7. E para falar agora sobre o próximo assunto, a partir do versículo 23, ele usa, na verdade, uma série de textos. Talvez não tenhamos tempo de ver todos aqui, mas vejam agora, a partir do versículo 23, como Jesus é específico na sua literalidade daquilo que aconteceria naqueles dias. Versículo 23 diz: ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande tribulação na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Na sua Bíblia aí provavelmente está grande aflição e ira. Mas mais uma vez, quando nós olhamos para Mateus capítulo 24, nós temos a mesma palavra. Dê uma olhada, por favor. Mateus capítulo 24, versículo 21. Mateus capítulo 24, versículo 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Se você já estudou um pouquinho de escatologia, um pouquinho a respeito do fim dos tempos, da volta de Jesus, você já ouviu essa expressão. A grande tribulação vai acontecer e aí Jesus vai voltar. Vejam, meus queridos irmãos, que não é isso que Lucas está ensinando, não foi isso que Mateus ensinou. O que nós estamos vendo aqui é que essa grande tribulação, ela já aconteceu, ela foi parte do juízo de Deus sobre aquele povo, sobre aquela nação, sobre aqueles que rejeitaram o seu filho, o Messias prometido. Vejam as palavras de Joséfo, e aqui nós temos apenas um exemplo. A descrição desse historiador a respeito daqueles dias é terrível, que nós provavelmente não conseguiríamos terminar de ler sem começar a chorar, ou sem que os nossos estômagos se embrulhassem. Vejam o que Joséfo diz daqueles dias. A fome era tão grande que mães acabavam comendo os restos mortais
de seus filhos. No ano 70 depois de Cristo, Roma invade Jerusalém, destrói o seu templo e realmente faz aquilo que Jesus disse: ai daquelas que estiverem grávidas naqueles dias. Porque, ou grávidas, ou com filhos recém-nascidos, elas teriam que comer os próprios filhos mortos por causa da fome. Grande tribulação, sem dúvida alguma, aconteceu naqueles dias. E aqui, meus queridos irmãos, apesar de Jesus estar demonstrando algo literal, ele está também usando uma figura de linguagem chamada hipérbole, ou exagero. Mais claramente lá em Mateus, ele está dizendo que essa grande tribulação não aconteceria como antes ou depois. E essa linguagem, ela está também nos profetas do Antigo Testamento. Nós temos 3 exemplos aqui: Êxodo 11, versículo 6, Daniel 9, 12, mas eu queria que vocês vissem essa linguagem em Ezequiel 5, versículo 9. Por favor, lembrem-se, meus irmãos, essas pessoas nessa época conheciam essas profecias. Jesus não está dizendo essas coisas por acaso. Ele está conectando, ele está ligando aquelas profecias do Antigo Testamento à pergunta feita pelos discípulos: quando é que isso vai acontecer, Jesus? Quando é que o templo vai ser destruído? E Jesus está respondendo. Ezequiel 5, versículo 9. Vejam aí que a sua Bíblia provavelmente diz, no subtítulo dado pela Sociedade Bíblica, as causas do cerco de Jerusalém. Vamos ler a partir do versículo 5 até o 9. Ezequiel 5, de 5 a 9. Assim diz o Senhor Deus: esta é Jerusalém, pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Ela, porém, se rebelou contra os meus juízos, praticando o mal mais do que as nações e transgredindo os meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porque sois mais rebeldes do que as nações que estão ao vosso redor, e não tendes andado nos meus estatutos, nem cumprido os meus juízos, nem procedido segundo os direitos das nações ao redor de vós, por isso assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti, à vista das nações. Farei contigo o que nunca fiz e o que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações. Linguagem hiperbólica, linguagem de exagero, para mostrar a gravidade daquilo que aconteceria nos dias em que mães teriam que comer os seus próprios bebezinhos mortos por causa da fome. Jesus conhecia o Antigo Testamento, Jesus conhecia essa linguagem, e Ele está trazendo isso agora, para que eles entendessem que se eles não fugissem de Jerusalém naqueles dias, eles passariam por todas essas questões. Mais de 1 milhão de judeus passam pela grande tribulação por causa das suas abominações contra o Senhor. E finalmente, Jesus, terminando então as profecias literais daqueles dias, ele fala no versículo 24: cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Aqui Jesus está dizendo nada mais nada menos do que o fim de Jerusalém. Ele está declarando aqui o fim da era judaica. Ele está declarando aqui que aquilo não mais agradaria ao Senhor, porque eles tiveram a oportunidade da sua visitação, e o próprio Jesus disse que eles não reconheceram isso, e por isso teriam agora as profecias do Antigo Testamento pesando sobre eles de uma forma definitiva, até que se cumpram o tempo dos gentios, até que se cumpra o tempo dos gentios. Mais uma vez, Flávio Joséfo
falando sobre Jerusalém, vejam o que ele diz: ó cidade miserável, que tragédia tu sofres dos romanos, que vieram para te purificar, pois tu não podes mais ser um lugar apto para Deus. Nenhuma outra cidade jamais sofreu tamanha miséria, nem houve era ou geração mais produtiva em pecado do que esta, desde o começo do mundo. Nós poderíamos analisar o pecado de outras gerações, nós poderíamos analisar o pecado de outras nações, mas sem dúvida alguma, o pecado daquela geração, daquela nação é incomparável, pois eles pecaram contra o próprio Senhor Jesus. Estava ali o Rei das Nações, a luz para os gentios, e Israel, o seu povo, o rejeita, e mais do que isso, o leva para a cruz do Calvário. É exatamente nesse contexto que o Deus de Israel traz juízo pleno sobre aquele povo. É a partir desse momento que começa a grande diáspora dos judeus. Por que vocês acham que tem judeus lá em São Paulo? Por que vocês acham que tem judeus lá nos Estados Unidos? Em todos os lugares do mundo? É porque exatamente nesse momento aqui, depois de 70, eles são expulsos, cativos para todas as nações. Num contexto mais próximo, José nos lembra que naquele momento o Egito recebe muitos judeus que se tornaram trabalhadores escravos mais uma vez naquela nação. E Jesus traz uma declaração importantíssima para nós hoje: até que o tempo dos gentios se complete. Israel, Jerusalém, seria pisada por gentios. Não é interessante notar isso? Como essa profecia de Jesus não fala algo apenas sobre aqueles dias, mas fala algo sobre hoje, nos dias atuais, em que existe uma Jerusalém, em que cristãos, mal interpretando essas profecias, ainda acham que Jerusalém tem alguma importância no contexto mundial. Você provavelmente já viajou ou desejou viajar para a Terra Santa. O que Jesus está dizendo essa noite, em alto e bom som, é que não existe Terra Santa. Jerusalém não significa absolutamente nada. O que a ONU estabeleceu para Israel, naquele pedacinho de terra, lá no meio do Oriente Médio, não tem nada a ver com as Sagradas Escrituras. É apenas jogada política, econômica, humanista, mas nada que flua das Sagradas Escrituras em relação a isso. Para vocês entenderem como Jerusalém hoje é pisada por gentios, uma ironia tremenda: o local onde estava o templo de Deus destruído pelos romanos, hoje contempla duas mesquitas muçulmanas, duas mesquitas de homens e mulheres que adoram a Alá, ocupam o local uma vez preenchido pela casa de Deus na terra. Por que isso é importante para nós hoje em dia? Não é mero assunto histórico, não é para nós rechaçarmos de uma vez essa ideia de Israel, a bandeira de Israel, e Jesus vai voltar, e os judeus vão mais uma vez dominar o mundo. Mas é importante que nós nos lembremos das palavras de Paulo em Romanos capítulo 11, por favor. Romanos capítulo 11. Prestem atenção nessa noite, porque nós todos aqui, a não ser que você tenha sangue judeu, e se você tiver, por favor, me diga, só por curiosidade mesmo, mas todos nós nessa noite somos gentios, salvos pela graça. Nós estamos vivendo o tempo dos gentios, eles não se completaram ainda. Vejam o que Paulo diz em Romanos capítulo 11 a respeito disso, a partir do versículo 21.
Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Ele está falando dos ramos naturais que eram os judeus, não te poupará os gentios. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres de outra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado da que por natureza era a oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais? Sim, Paulo está falando aqui da esperança do judeu em se salvar por meio de Cristo Jesus. Mas mais do que isso, ele está falando para os gentios hoje, que somos nós, o seguinte: prestem atenção. Se os próprios judeus foram cortados da oliveira, quanto mais vocês. Se vocês não entenderem que salvação, que livramento de juízo só se dá por meio de Jesus Cristo, só se dá por meio da nossa fé depositada somente nele. Nessa noite, você entrou aqui com o dever de entregar toda a sua vida a Cristo e a ninguém mais. E além disso, trabalhar e orar pela salvação de gentios e também pela salvação dos judeus, porque essa é a esperança que o Senhor Deus nos dá a partir desse texto tão grave, tão solene, tão cheio de juízo, mas ao mesmo tempo cheio de esperança em Cristo Jesus. Nós passamos então agora para a profecia figurada de Jesus, a profecia não literal de Jesus. E como eu disse para vocês no começo, essa é a diferença toda. Por favor, leiamos mais uma vez versículos 25 a 28, e você provavelmente está coçando a sua cabeça e está dizendo: não é possível, pastor, que esses versículos não estejam falando sobre a segunda vinda de Cristo. E eu afirmo para vocês, se nós formos fiéis a Lucas, a Mateus, ao contexto bíblico e não às nossas interpretações, esses versículos não estão falando da segunda vinda de Cristo. Vejamos então do que eles tratam. Lucas 21, de 25 a 28. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. A gente coça a cabeça. Não é possível que esses versículos não estejam falando da segunda volta, da segunda vinda de Cristo, da volta definitiva dele. E não estão, meus irmãos. Porque, por mais que comentaristas e pastores digam o seguinte: olha só, gente, até o versículo 24 estava falando de 70 depois de Cristo, mas agora, no versículo 25, ele começa a falar do retorno dele. Alguém me diz por que isso? Não há absolutamente nada no texto que nos diga isso. Pelo contrário, a nossa dificuldade é entender como essa linguagem difícil se encaixa num contexto claríssimo, determinado para aquela época. Lembremos das regras hermenêuticas que nós apresentamos na semana passada. Nós precisamos ler as Escrituras, em primeiro lugar, como os ouvintes da época leriam, como eles ouviriam essas coisas. Textos mais claros das Escrituras Sagradas jogam luz a textos mais obscuros ou não tão claros assim. E finalmente, se tem uma regra de interpretação bíblica, é contexto, contexto, contexto.
Jesus ainda está respondendo a pergunta do versículo 7. Ele ainda está falando de 70 depois de Cristo. Ele ainda está falando da destruição de Jerusalém, da destruição do templo. Ele não está falando do seu retorno definitivo. Por favor, vejamos mais uma vez Mateus 24. Agora o versículo 29. Mateus 24 diz assim, e vejam que é o mesmo texto, a mesma ideia. Mateus aqui traz uma palavra que não nos deixa pensar outra coisa, senão que Jesus ainda está falando sobre 70 depois de Cristo. Mateus 24, 29 diz assim, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Se você até esse momento chegou à conclusão de que sim, a grande tribulação já aconteceu, foi naquele momento em que as mães tinham que comer seus próprios filhos mortos por causa da fome, então logo em seguida, a palavra literal é imediatamente depois daquela tribulação, essas profecias figurativas de Jesus se cumpririam. Vocês sabem o que Jesus está fazendo aqui? Ele está usando o Antigo Testamento para nos mostrar o juízo de Deus sobre Israel naquele tempo e não falando sobre o seu retorno definitivo. Por favor, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 13. Isaías capítulo 13. Prestem atenção, por favor, nessas profecias e como Jesus as utiliza. Isaías 13, versículos 10 a 13. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos violentos. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia do seu ardente furor. Volte, por favor, para o versículo 1 dessa profecia, do capítulo 13. Sentença que numa visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Ninguém aqui tem dúvida de que a Babilônia foi tratada por Deus, foi julgada por Deus, e o seu juízo foi terrível contra aquela nação. Entretanto, quem aqui tem coragem de dizer que essas palavras do profeta Isaías, ou da visão que ele recebeu, aconteceram literalmente? Nenhuma dessas coisas aconteceu. Não aconteceu nada com o sol, não aconteceu nada com a lua, não aconteceu nada com o céu. Eram palavras figuradas para demonstrar um juízo literal. Por favor, ainda em Isaías capítulo 34, versículos 3 a 5. Isaías 34, de 3 a 5. Os seus mortos serão lançados fora, dos seus cadáveres subirá um mau cheiro, do sangue deles os montes se inundarão, todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho, todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira, porque a minha espada se embriagou nos céus, eis que para exercer juízo desce sobre Edom,
e sobre o povo que destinei para a destruição. Mais uma vez, Edom, esse povo inimigo de Deus, sofreu o seu juízo, mas em nenhum momento na história da humanidade os céus de fato se enrolaram. Linguagem figurada para mostrar a gravidade de um juízo literal. Por favor, outro texto, Ezequiel 32. Ezequiel 32, versículo 2. Filho do homem, levanta uma lamentação contra Faraó, rei do Egito, e diz-lhe: foste comparado a um filho de leão entre as nações, mas não passas de um crocodilo nas águas. Agitavas as águas, curvando-as com os pés, sujando os rios. Ou seja, uma profecia contra o Egito. Agora pule para os versículos 7 e 8. Quando eu te extingui, cobrirei os céus e farei enegrecer as suas estrelas. Encobrirei o sol com a nuvem, e a lua não resplandecerá a sua luz, porque por tua causa vestirei de preto todos os brilhantes luminares do céu, e trarei trevas sobre o teu país, diz o Senhor Deus. Mais uma vez, o Egito foi julgado, mas nenhuma dessas manifestações extraordinárias literalmente aconteceu. Era uma linguagem figurada para um juízo literal. E finalmente, meus irmãos, Jeremias capítulo 4. Agora não mais uma profecia contra outras nações, mas vejam aqui a linguagem de Deus falando do seu próprio povo. Jeremias 4, versículo 11. Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém: vento abrasador dos altos desnudos do ermo assopra diretamente a filha do meu povo, para não padejar nem para a limpar. Pule agora, 23, 24. Olhei para a terra, e ela sem forma e vazia, para os céus, e não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Versículo 29. Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros, fogem todas as cidades, entram pelas selvas e sobem pelos penhascos. Todas as cidades ficam desamparadas, e já ninguém habita nelas. Mais uma vez, linguagem figurada para demonstrar um juízo literal da parte de Deus. Quando nós voltamos para Lucas, nós percebemos que é exatamente essa linguagem que Jesus utiliza. Meus queridos irmãos, se até hoje você pensou ou ainda pensa que essas coisas vão acontecer e Jesus vai voltar, você está sendo enganado pela sua própria interpretação. Essas profecias não literais de Jesus, essas profecias figuradas de Jesus, elas já aconteceram no dia do juízo, lá em Jerusalém. O sol não ficou escuro, a lua não caiu, nada dessas coisas aconteceu literalmente, mas a mão do Senhor pesou sobre aquela nação, ao ponto de nós acharmos que os céus foram de fato abalados. Jesus está usando profecia que aquele povo conhecia para entender: foi assim que o Egito foi julgado, foi assim que a Babilônia foi julgada, foi assim que Edom foi destruído, foi assim que Jerusalém recebeu a profecia de Jeremias. Jesus está falando em linguagem conhecida da época, para que eles aprendessem de fato quando aquelas coisas aconteceriam. Prestem atenção nessa citação agora. É uma citação um pouco longa, mas já estamos caminhando para o fim do sermão. Aguentem firme. Nós encheríamos muitos livros com argumentos de que a linguagem de textos, como Mateus 24, Lucas 21, 1 Tessalonicenses 4, 2 Pedro 3,
tirados quase que literalmente de profecias do Velho Testamento sobre juízo de nações, deva ser entendida literalmente. Pouco estudo sobre as ideias de juízo do Velho Testamento e de linguagem e estilo apocalípticos parece ser a razão para essa interpretação inadequada. Será preciso mais do que isso para provar que a linguagem figurativa de Isaías e Daniel deva ser literalmente interpretada quando usada por Jesus e Paulo. Em outras palavras, Milton S. Terry, esse teólogo, ele diz que ninguém discute que quando Isaías e Daniel usam essa linguagem, ali é figurado. Por que cargas d'água? Quando Jesus e Paulo usam essa linguagem, ela tem que ser tomada de forma literal. Jesus, como um profeta aqui, ele mostra que essas coisas, por mais difícil que isso pareça ou soe, de fato aconteceram lá naqueles dias do juízo de Deus sobre Israel. E aí você diz, versículo 27, não é possível, pastor. Não é possível que o versículo 27 não esteja falando do retorno definitivo de Jesus. E eu insisto, meus irmãos, nessa noite, não está. O versículo 27 diz: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Mais uma vez, precisamos voltar ao Antigo Testamento. E mais uma vez, voltar também para Mateus 24. Isaías 19. Versículo 1. Isaías 19, versículo 1. Nós temos vários outros exemplos, mas por questão de tempo, depois eu passo para vocês. Isaías 19, versículo 1 diz: sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando numa nuvem ligeira, vem ao Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Mais uma vez aqui, ninguém viu o Senhor cavalgando em uma nuvem ligeira, mas foi exatamente isso que ele fez quando ele veio ao Egito e destruiu aquela nação infiel. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Jesus não vem literalmente numa nuvem. É linguagem profética, linguagem figurada, para mostrar aquilo que o próprio Senhor Jesus disse. Ainda para os integrantes do Sinédrio, por favor, abra sua Bíblia em Mateus 26. Mateus 26, versículo 64. Leiamos o 63 também. Mateus 26, 63 e 64. Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Ele não está dizendo que isso vai acontecer no fim dos tempos. Ele está dizendo que aquele homem ali e outros ao seu redor veriam o Filho do Homem vindo com autoridade para julgá-los. E é exatamente isso que acontece no ano 70 depois de Cristo. O Senhor Jesus Cristo, com todo o poder, ele visita Israel, ele visita Jerusalém, não literalmente cavalgando numa nuvem, mas usando o exército de Roma para destruir definitivamente aquela nação e toda a sua infidelidade. E assim nós terminamos então com essa palavra de esperança no versículo 28. Diante de tanto juízo, diante de profecias literais que terminam em esperança, se eles foram cortados, quanto mais nós não seremos também, caso negligenciemos
negligenciemos a nossa salvação. E agora no versículo 28, a mensagem de Jesus para os discípulos daquela época ainda soa esperançosa para nós nos dias de hoje. Lucas 21, 28. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Lembrem-se, meus irmãos, aqueles discípulos tinham acabado de ouvir que eles iam sofrer perseguição tremenda durante quase 40 anos. Eles seriam destruídos. Mas aqueles discípulos que estivessem vivos no momento em que o juízo chegasse, eles seriam preservados, porque eles ouviriam, melhor dizendo, as profecias do seu mestre e obedeceriam tudo o que ele disse, salvando assim as suas vidas, preservando assim as suas almas. Imaginem esse povo, seguidor de Jesus Cristo, imaginem esses discípulos atravessando aquelas décadas de sofrimento, e Jesus está dizendo: calma, 70 está chegando, a redenção se aproxima, não haverá mais judeus, sistema judaico, templo, essas coisas não vão mais ter importância diante do Deus de Israel, que agora é o Deus da igreja, o Deus de todos os povos, o Deus dos gentios. Aqueles discípulos daquela época olhavam para isso e vibravam com a fidelidade de Deus, trazendo juízo sobre os seus inimigos. É essa mesma vibração que nós temos hoje, meus queridos irmãos, porque nós também padecemos por causa de Cristo. Nós também aguardamos um dia em que a nossa redenção será definitiva. E enquanto nós aguardamos esse dia, nós já vibramos, porque não é mais necessário sacrifício de animal, não é mais necessário um templo, não é mais necessário Jerusalém, não é mais necessário Terra Santa. É necessário apenas um povo reunido por causa do sangue de Cristo, glorificando esse que foi o sacrifício perfeito de uma vez por todas para nos salvar. E ele diz nas Sagradas Escrituras que um dia ele vai voltar para finalmente resgatar todos aqueles que confiaram plenamente no seu sangue e somente no seu sangue. O mesmo Deus que traz juízo terrível ao seu próprio povo é o Deus que continua salvando, mas que trará juízo caso você continue negligenciando o poder da cruz de Cristo. Que Ele nos ajude e nos auxilie a interpretar suas Sagradas Escrituras como o Espírito Santo intencionou em escrevê-las. Vamos orar. Ó Deus, Tua palavra é profunda, Tua palavra é sábia, e nós olhamos para a nossa situação e nós percebemos o quão pouco nós conhecemos da Tua palavra, o quão pouco nós a interpretamos corretamente e deixamos então que outras interpretações erradas rejam as nossas vidas. Ó Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos a viver de acordo com aquilo que Jesus de fato falou e que já se cumpriu, sabendo que isso é uma motivação para nós continuarmos rogando pelo seu retorno definitivo e levando a todas as nações esse evangelho maravilhoso, para que eles também obtenham a redenção somente dele. É no nome de Jesus, que julgou a Israel e que trará o juízo final no seu retorno, que nós oramos. Amém. Amém. Vamos ficar de pé e cantar um